emocional e a gente vai trabalhar com uma visão completamente diferenciada, que é a visão desse cara, o Alec. Eu já vou convidar ele aqui. Tô só pegando meu caderno aqui, organizando as coisas. Vou deixar meu café aqui. Eu tenho um monte de pergunta para fazer pra esse cara. Então, vai ser muito legal. Não vai ter lá de salva, tá, galera? Porque nem todo mundo consegue acordar mais cedo, porque às vezes essas pessoas têm que ir trabalhar. Fala, Alec, como é que você tá, meu querido? Bom dia, meu amigo. Como vai? Tranquilo? Tudo ótimo, bom te ver. Primeiro, eu queria te agradecer por você estar aqui compartilhando com a gente sua história, seu conhecimento, sua experiência e, o mais importante, trazendo seu tempo aqui para estar agregando na vida das pessoas, tentando trazer transformação para essas pessoas que a gente tenta ajudar há tanto tempo. Se você puder aí fazer sua apresentação aí para as pessoas que infelizmente ainda não te conhecem no meu Instagram aqui. De qualquer forma, muito obrigado. É uma honra estar contigo aqui. Apesar de nos conhecermos há pouco tempo, eu sou fã do seu trabalho. Te falei isso no primeiro dia, né? Primeiro dia que eu te ouvi falar, eu já vi que já era diferenciado. E eu dou crédito onde crédito é devido. Falei isso em público antes de conhecer. De qualquer forma, prazer em conhecer todos os seus ouvintes, os seus assinantes. Meu nome é Alex, tá? Sou mineiro de nascença, capixaba de coração e americano também de coração e de como diz, a naturalização, tá? Estou nos Estados Unidos há mais de 26 anos já, mais da metade da minha vida. Saí do Brasil bem moleque ainda. Durante essa parte aqui nos Estados Unidos, durante a minha vida nos Estados Unidos, eu ingressei nas Forças Armadas, depois eu ingressei na Polícia do Estado de Massachusetts, que é mais ou menos a junção da sua polícia federal e a sua polícia rodoviária federal dentro de uma unidade só, mas só que a nível estadual. Que a gente não tem a figura do delegado, eu faço a figura do delegado, do policial ao mesmo tempo. E hoje eu trabalho na unidade especial, que eu trabalho com proteção de chefe de estado, quando eles vêm para dentro do aeroporto de Boston, aqui no estado de Massachusetts. Então, fazendo essa brincadeira aí, já tive a oportunidade de trabalhar com vários figurões aí do Brasil, principalmente. Já trabalhei com Dilma Rousseff, já trabalhei com Mourão, que foi uma honra conhecê-lo. E também estou no setor privado. Nós temos uma empresa que fabrica, que beneficia granito, mármore, esse tipo de coisa. Então, estou com um pezinho, né, no setor público, um pezinho no setor privado. E durante meu tempo nas Forças Armadas, eu fiquei 4 anos nas Forças Armadas na ativa. E aqui nos Estados Unidos nós temos uma ramificação das Forças Armadas chamada Marines. Marines, o mais próximo no Brasil seria o seu fuzileiro naval, tá bom? Só que aqui é uma quarta Força Armada, com poder de terra, ar e mar, e com poderio suficiente para responder em qualquer lugar do globo com 24 horas de aviso. E foi essa força que eu entrei, conhecida por ter uns treinamentos mais pesados, tá? Principalmente mentalmente, fisicamente também e tecnicamente. E a razão pelo qual, porque nós somos realmente os primeiros em qualquer combate. E às vezes a gente está operando em unidades muito pequenas. Então essa é a força que eu participei, e durante essa força eu tive a honra, durante essa minha estadia nos Marines, eu sou, fazendo uma ressalva, eu sou aquele tipo de cara, Bruno, que vai estar no lugar certo na hora certa, se é que isso é uma coisa boa. Quando eu entrei para as Forças Armadas em 2001, logo depois as Torres Gêmeas foram atacadas, né? E não demorou muito, a gente estava liderando a invasão do Iraque, em 2003. Então eu tive essa honra, participei da invasão do Iraque, de uma marcha, de uma coisa chamada Marcha dos 21 Dias, que foi uma ofensiva sem parar por 21 dias, desde a invasão, cruzando a fronteira do Kuwait, até tomar de Bagdá. Então, basicamente, esse é o resumo de quem é o Alex. Mas é um brasileiro como vocês,
que não esquece as raízes, mas que hoje também tem uma gratidão e uma lealdade fora do comum com essa terra aqui, os Estados Unidos. Ale, a gente, a gente sente, né, na sua postura, até a linguagem corporal, como eu falei, mesmo se a gente ter se visto, eu falei que você fala, a sua linguagem corporal quando você fala, quando você se comunica, ela é diferente. É uma história que faz com que haja uma transformação no indivíduo. Queria te perguntar o seguinte, a gente está falando de controle emocional, né? E eu queria que você me desse uma visão sua, de você mesmo, antes de ser um Mariner e depois de ser Mariner. O seu perfil, Alec. O que mudou o Alec como indivíduo? Em casa, no trabalho, na rua? O que transformou você nesse processo que você passou? Eu vou dar a vocês só uma frase que minha mãe falou. E não só uma frase, né? A frase quando ela me encontrou depois, né, de eu ter passado o treinamento básico. Porque nos Marines, para você entrar nos Marines, você faz um treinamento básico de 3 meses, é intenso, tá? E basicamente o que acontece nesse treinamento básico? A, a pessoa velha, aquela pessoa que você era, o civil, tá? Ele é destruído, literalmente. Eles te destroem. E te transformam no que eles precisam, te moldam no guerreiro. Basicamente isso, tá? Então, aqueles gatilhos emocionais que nós temos, por exemplo, vou exemplo para vocês, quando nós nos encontramos debaixo de uma pressão extrema, que dá aquela descarga de adrenalina, que dá aquele gelo no corpo, né? A respiração muda, aquilo tudo. São gatilhos. E que é normal do ser humano. Então, durante o treinamento básico, uma das coisas que a gente trabalha é controlar isso, tá? Para quando se encontrar debaixo de pressão, a pessoa, o Marine, poder ficar mais focado e usar essa parte normal do ser humano como um combustível para se tornar uma máquina, literalmente, tá? Mas, basicamente, a minha mãe, quando ela foi na graduação, né, que é uma cerimônia bem legal, ela não teve contato comigo, mesmo sem contato comigo, e estava sentado na arquibancada e diz ela que estava com a dor no peito, porque não me localizou durante a cerimônia inteira. Tá? E eu vi a minha mãe da posição que eu estava. Bem claro, estava bem perto de mim, ela e meu pai, e um amigo da família. No final da cerimônia, é que eu saí das fileiras e fui encontrá-la. Ela falou, fisicamente, totalmente mudado. Eu tinha perdido aí 40 pounds em 25 quilos, 30 quilos, 25 quilos em 3 meses, com treinamento. E O não pessoal que só... quer emagrecer já sabe, tá? Vai lá, faz o treinamento dos Marines que vai funcionar. Perder Se peso. conseguir fazer, né? É. E não só isso, a minha postura diante dela, do meu pai, entendeu? Uma das coisas, ela tentou me abraçar, eu estava de uniforme, tentou me abraçar e beijar. Eu falei, mãe, aqui não. Enquanto eu tiver com esse uniforme, vamos manter formal. Então, logo de início, logo treinamento básico, já começa assim, entendeu? Literalmente muda. Você não é mais aquela pessoa, acabou. O que você conhecia o civil se foi. Então você passa a ser uma pessoa muito mais formal. Tá? Claro que aquilo ali é o início, é só o início da caminhada. Depois você vai para servir o seu contrato, né? Trabalhar como Marine e é 24 horas, literalmente com essa mentalidade, 7 dias a semana sem parar. Tá? Então não existe mais para responder. Literalmente eles matam faz uma lavagem cerebral, não vou falar a palavra matar. Tiram aquela pessoa velha e transformam numa pessoa nova. O que eu gosto de falar, eu falei contigo já, é basicamente a analogia que eu uso, tá?
é você pegar um cachorro como um pitbull e literalmente treinar esse pitbull para atacar, dar um treinamento ferrenho, técnico. Ao mesmo tempo você pega esse pitbull e você maltrata esse pitbull e faz esse pitbull não atacar o dono. E só foca toda a força e toda a frustração no inimigo. Basicamente isso. Eu acredito que, baseado no que a gente conversou, né? Galera, antes da gente fazer essa live, a gente conversou horas, eu aqui e Alec, e a gente pensou bastante, porque tem muita coisa que ele falou para mim, pessoalmente, que a gente não pode falar aqui para vocês, porque existe uma regra, são coisas mais sérias. E dentre esse processo de transformação, uma coisa que eu percebi que é uma mudança da conotação do estímulo que o medo promove. Não é que não haja o medo, na verdade, é que o medo ele é muito próximo da raiva. Quando você faz essa analogia do animal, essa analogia do ser natural, que é o animal, associada ao medo e à raiva, a raiva está associada ao indivíduo exterior. Naturalmente, a gente tem raiva de algo. Não, a gente raramente tem raiva da chuva. Ah, tô com raiva da chuva, chuva desgraçada e tal. Você não tem raiva da chuva. Você tem raiva de indivíduos. Você precisa de um ponto para você direcionar o seu inimigo comum. Já o medo, não. O medo, você pode ter medo de qualquer coisa. E a relação que a gente tem no medo... Por exemplo, tem gente que tem medo de trovoada. A trovoada não é um indivíduo, mas as pessoas têm medo. O medo ele é mais abrangente e mais interno. Ele não precisa de um indivíduo para você transferir ele como algo que você possa mudar. Então a ação, isso eu estou fazendo uma analogia, tá, Ale? Você me corrige, por favor. A ação, ela é associada à raiva. Por isso, eu acho que há uma transição do medo para a raiva, para que haja a ação. E a raiva ela pode ser controlada, assim como o medo. Mas ela gera movimento, a raiva gera uma demanda por transformação de algo, no caso do indivíduo que você está tentando atacar ou tentando eliminar. Seria algo parecido com isso, André? Eu tento não usar raiva. O problema com a raiva é que você não perde o foco, pela maioria das vezes, tá? O medo é uma ferramenta sensacional, se você souber controlá-lo, tá? Porque se torna num combustível que ninguém te para quando você aprende a controlar. Tanto é verdade que quando você encurrala um gatinho num canto, provavelmente vai chegar uma hora que esse gato vai pular em você, vai te arranhar e vai fazer um estrago bem grande no seu Vai rosto. lutar, né? Vai lutar. Ou vai fugir, né? É o que a gente fala, flight or flight. Fight or flight. Então, nós somos treinados para literalmente controlar esse medo e controlar um ponto extremo, tá bom? E o principal, Bruno, não é nada pessoal. Entendeu? É aí que está a diferença chave. A vontade de ganhar, não, na vontade de ganhar não é perder, não é opção, tá? Porque literalmente está falando de situações de vida e morte. Então perder minha vida não é opção, deixar meu amigo, meu companheiro da esquerda, da direita, perder a vida dele não é opção, tá bom? Alinhada com o fato de que nós não estamos fazendo isso movido por raiva, não é pessoal, faz sentido? Tanto é verdade que, só dar um exemplo para ti, tem um general iraquiano que demandeou para o nosso lado, né, que veio ajudar os Estados Unidos mais tarde, e eu encontrei com esse cara aqui nos Estados Unidos, trabalhando num posto de gasolina, numa lojazinha de conveniência, vendendo café. E eu fazia isso porque
Eu encontrei com ele lá porque eu passava nessa loja do trabalho, de uniforme, e comprava um café. Quando ele falou comigo quem é. Então, a partir daquele dia, toda vez que a gente passava, que eu passava ali, a gente tomava um café junto, sem problema algum. Em 2003, a gente estava em lados diferentes, lados opostos, literalmente. Se nos encontrássemos, um não ia sair vivo. Entendeu? Mas não é nada pessoal. É nada mais que profissionalismo, entendeu? Chegou E no ponto. Esse era o ponto que eu estava esperando você chegar, ali. é, É a quebra ou desbloqueio da mente. A gente associa muito o indivíduo à emoção que ele vivencia. Eu entendo perfeitamente essa ideia de que não é necessário se desvencilhar do medo. Tem um cara chamado Mike Tyson, que ele foi treinado por um cara chamado Cus D'Amato, você deve conhecer essas figurinhas. O Mike Tyson era um cara que tinha medo. O Cus, ele fez exatamente o que você está dizendo. Ele transformou o medo num fogo, mas um fogo controlado, que ele impelia ao seu bel prazer para com quem ele precisava lutar. E ele não tinha raiva dos oponentes dele. Ele fazia aquilo impelido de uma emoção, vamos botar assim, sem ser raiva, mas emoção controlada, que fazia com que ele se tornasse aquele gato que está aflito, sob perigo e sabe usar a emoção para atacar. O ser humano tem, no nosso instinto natural de sobrevivência, o FFF, que você citou com total propriedade, que é o Flying, Fight or Freezing. Esse instinto de sobrevivência que todos nós temos, ele está associado aos dois sentimentos mais poderosos que existem. Os dois mais poderosos são o medo, em primeiro lugar, e a raiva. Quando eu digo que a raiva está envolvida, não é a raiva no âmbito de descontrole, mas no âmbito de ação que eu penso. Porque o Mike Tyson, quando você via ele lutando, quando você via ele em ação, ele parecia um pitbull de briga e atacando com ódio e querendo matar e arrancar a cabeça do oponente. Mas acabou ali, cara, acabou a luta. Ele era o primeiro a ir até o oponente, abraçar e cuidar dele. E é exatamente esse espírito que eu sinto em você. Essa relação de, se for necessário, você vai ser capaz de fazer o que é necessário da maneira necessária. Porém, fez o seu dever cumprido, acabou, não tem emoção. E a ausência da emoção é muito interessante porque ela faz com que você tenha a emoção, mas não seja refém dela. É o que eu falo tá, muito no meu estudo de controle emocional. Seria algo parecido com isso? exatamente. Aí você foi bem cirúrgico, né, nesse ponto aí. Descreveu perfeitamente, entendeu? Você usa. Tudo bem, vamos usar a raiva. Às vezes eu não gosto de usar porque as pessoas associam raiva com aquele sentimento descontrolado, entendeu? De partir para cima e não saber parar, não saber quando começar, esse tipo de coisa. E você falou muito bem. É isso aí que Mike Tyson era, ainda é, entendeu? Não só isso, Mike Tyson, se você for olhar a história dele recente, perdeu um filho ou uma filha que estava Um andando filho, na uma filha. esteira, entendeu? Chegou no fundo do poço, perdeu a fortuna. Hoje o Mike Tyson se recuperou. O Mike Tyson hoje é multimilionário de novo. Entrou no ramo de vender maconha, né? Que é legal onde ele está. Aqui no meu estado também é legal. Então, não só o que ele aprendeu com esse treinador dele, ele está usando pela vida dele, apesar dos erros dele, entendeu? Então virou uma outra pessoa, se tornou uma outra pessoa. Mas é isso aí mesmo. Agora, vocês que imaginam, seus ouvintes todos são, seus fãs são fanáticos com luta, gostam de luta, a maioria imagino que treina, que gosta. Ah, aqui nos Estados Unidos, tá? No âmbito de lei, quando você passa a treinar artes marciais, seja o que for, boxing, ou realmente MMA, seja qual a sua especialização, a partir desse momento que você se torna que você recebe técnicas, né, e aprende técnicas, você é considerado uma arma à vista da lei,
entendeu? Então, se você entrar numa briga, tá, com o civil e não for em defesa própria, tá, e não só isso em defesa própria, não usar a quantidade necessária de força para parar o inimigo, no caso, quem você estiver brigando, a partir daí você é considerado estar usando força excessiva e usando uma arma, que no caso é você próprio, as suas técnicas, entendeu? Então você é processado, se a pessoa vier a morrer, você pode ser processado com homicídio e homicídio por ter matado usando uma arma, pena perpétua, tá? Então é seríssimo a parte psicológica da coisa. Eu fico, eu vejo, né? Não quero entrar em, não vou falar nomes, eu fico fora da minha mente de imaginar como é que um instrutor, tá, passa. É a mesma coisa eu pegar uma 45 ou um fuzil e botar na mão de um filho meu, ou de um aluno, sem dar instrução nenhuma, principalmente psicológica. Mesma coisa com as técnicas de luta, entendeu? E eu vejo instrutores fazendo isso, não trabalham na parte psicológica das pessoas e criam, literalmente, às vezes, máquinas que sem controle nenhum, que é o primeiro sinal de problema, usam as técnicas de forma totalmente aleatória e causam morte, causam problemas físicos em outras pessoas, por aí vai. Aqui no Brasil, olha, não sei se você lembra, mas aqui no Brasil a jurisprudência relacionada a praticantes de arte marcial, ela só tem esse perfil mais intenso, coercitivo, quando o indivíduo ele é faixa preta ou o nível de instrutor de alguma arte marcial, tá? E boxe não entra, deveria entrar, mas não entra Posso, porque é esporte olímpico, então é considerado esporte. Legalmente isso não é uma arte marcial. Você não, o lutador de boxe não sabe lutar na rua, ele só sabe lutar dentro do ringue. Artes que são olímpicas, elas não entram nesse processo, mesmo você sendo, a não ser que sejam artes marciais que se tornaram esportes olímpicos. Que o boxe, ele não é uma arte marcial, apesar de ele ser. O boxe vem do pugilato antigo, grego, que era uma luta dos gladiadores. E depois, com as migrações, as explorações, acabou se transformando na Inglaterra num esporte propriamente dito, quando criou suas regras. Luva não tinha, nada disso tinha. Era muito parecido com o bare knuckle. O bare knuckle que tem nos Estados Unidos aí fortíssimo e está acontecendo muito na Rússia também, que é a luta do boxe sem luvas. Inclusive, a gente tem uma live com o Thiago aí, que é campeão brasileiro, é um brasileiro que foi campeão de BKFC, que é esse esporte aí nos Estados Unidos. Ele mora aí, treina aí e é brasileiro. A gente deve estar conversando sobre isso em breve, já falei com ele. E é uma falha, vamos botar assim, uma falha jurídica e política temporária, porque essas leis muitas vezes elas mudam. Mas isso aí já é uma discussão um pouco mais longa e acho que não vai levar ao ponto principal. Eu tenho um caderno aqui com várias perguntas para fazer para você. Então, se eu ficar nesse ponto, a gente vai ficar falando aqui e não vai chegar onde eu quero chegar. Mas deixa eu fazer só uma ressalva em relação ao boxe. Pode falar. Mesmo nas Forças Armadas, nos combates, que eu aprendi dentro das maneiras de combate dentro das Forças Armadas, na Polícia do Estado, né, que a gente também tem instrução de combate dentro da Polícia do Estado, o boxe é a base. É a base. Entendeu? Inclusive, na Polícia do Estado, nós montamos um ringue dentro do ginásio e nós competimos entre os alunos, né, no final da coisa. O boxe é a base de todos os treinamentos que eu já tive. Mesmo nas Forças Armadas, entendeu? Só de deixar essa... Tão letal, na minha opinião, tão letal quanto qualquer outra coisa. Quanto qualquer outra tipo de luta. Então, vamos falar um pouquinho da quebra ou desbloqueio da individualidade. Isso é um assunto que eu acho que sim, é fundamental na mudança do mindset do indivíduo para o mindset do guerreiro. Eu vou falar um pouco de Esparta. Inclusive, a live que eu fiz com o Steven Pressfield, que eu mandei para você, acho que eu já te mandei.
a gente fala sobre essa ideia do guerreiro espartano, né? E eu vejo muito essa ideia dos Marines como sendo ainda baseados no fundamento do guerreiro espartano, que é aquela ideia do meu escudo, ele defende o meu companheiro ao lado. A honraria é eu proteger o meu indivíduo, não eu proteger a mim mesmo. E isso quebra o mindset individualista que nós temos naturalmente na sociedade. Fala um pouquinho para mim como é que funciona isso para vocês que têm esse tipo de transformação. Ó, isso começa basicamente lá no início, né? Naquele treinamento lá no início. Só para vocês terem uma ideia, a primeira coisa que se elimina é o eu. Não existe mais eu, o meu, é nosso, é do conjunto, é do conjunto, tá? Então se elimina do vocabulário mesmo, tá? E se elimina do vocabulário é difícil, imagina, você chegar num treinamento e a sua vida inteira você usando essas palavras, meu, eu, é só meu, entendeu? E uma das formas de eliminar é literalmente a punição física, tá bom? E deixa aí na mente de vocês, se vocês quiserem pensar como punição física. Então, se elimina isso, passa a ter uma noção de conjunto, tá? Chega nos treinamentos, mesmo depois, se a gente chega a uma conclusão que sem meu amigo, sem meu companheiro da esquerda, da direita, eu não sou ninguém. Eu sou nada mais que um Marine qualquer. Mas quando a gente se une, nós tornamos uma máquina fenomenal. Não vou falar imbatível, mas quase imbatível, tá? Só para dar um exemplo para vocês da mentalidade que é os Marines. Eu vou remeter para a Segunda Guerra Mundial, um apelido que nós temos. Vou mostrar aqui na caneca, ver se dá para vocês verem. Tá vendo esse símbolo? Esse é um Bulldog, tá bom? Esse é o símbolo dos Marines. Você vai ver que é com os dentes para fora. E isso vem dos alemães. Nós nos encontramos no campo aberto com os alemães e na época os alemães estavam muito bem preparados, tá? Muito melhores preparados com armamento, com metralhadores, e ficou no impasse, no campo aberto, todos entrincheirados de um lado do outro, tá? Até que o senso de missão foi mais forte. O que os Marines fizeram? Literalmente começaram a avançar em campo aberto contra as posições alemãs, entendeu? Que estavam entrincheirados com metralhadoras. Perdemos aí quase 2/3 daquele batalhão. Só que, na medida, as metralhadoras não conseguiam parar os Marines porque avançaram todos em conjunto, entendeu? Então, os que conseguiram sair fora das metralhadoras conseguiram chegar nas trincheiras alemãs e matar os alemães. E a partir dali os alemães os apelidaram de cachorro do diabo. E esse é o apelido que nos segue até hoje, cachorro do diabo, ou Devil Dog. Tá? E foi nos dado pelos alemães. Então não é a minha vida passa a não ter mais sentido. Entendeu? A vida coletiva é o que vale. Tá bom? É o sentimento coletivo. E não se engane, tá? Quando nós estamos em combate, a gente pensa micro, não macro. A gente não está pensando nas ramificações políticas, a gente está pensando em salvar a população local de governo local, não é nada disso. O pensamento é micro, é simples. Meu pensamento e a minha ideia é uma só. Trazer vivo o meu amigo da esquerda e meu amigo da direita. Nada mais que isso. E esse pensamento de coesão, esse pensamento coeso, faz a unidade se tornar literalmente um escudo quase impenetrável. Entendeu? Então, daí a sua comparação com Esparta. O jeito que a gente luta, o jeito que a gente move. Uma coisa também que eu acho interessante, se a gente puder fazer um comparativo social, né? Hoje em dia a gente vive uma realidade onde as pessoas são muito individualistas.
E essa individuação, vamos botar assim, do ser, ela faz com que a gente se torne muito vazio. A gente entende que a nossa existência, os nossos desejos físicos e as nossas vontades pessoais são mais importantes do que qualquer coisa no universo. E isso faz com que nós sejamos parte do universo, que nós somos, pensando numa visão macro, mas nos achamos como sendo melhores ou especiais. É como se cada um tivesse Deus em si e não houvesse Deus no outro. Gera uma falta de empatia que passa muito longe do senso de companheirismo e de honra que existe dentro dos grupos fechados como esse. Agora, outra coisa também que eu ia perguntar é, dentro do processo de aprendizado, de mudança ou de transformação do mindset normal para o mindset de guerreiro que vocês têm, a disciplina, a forma como você falou, descreveu a disciplina, é algo extremamente específico. As pessoas não têm muito noção do que é. As pessoas acham que disciplina é outra coisa. Eu queria que você descrevesse a disciplina no seu ponto de vista e no seu mindset para as pessoas entenderem o que é a disciplina de um guerreiro. Okay. As pessoas têm, quando olham para a gente como eu, tá? E claro que vocês percebem, né, que tem uma postura diferente. E não é porque eu fico vigiando a minha postura, me controlando, isso não é normal. É parte de quem eu sou, tá bom? Aí as pessoas associam isso com disciplina. E na mente das pessoas, disciplina é rigidez. Desculpa se alguns aqui nunca ouviram isso, mas disciplina não é rigidez. Tá bom? Disciplina, muito pelo contrário, disciplina é habilidade de ser flexível, sem perder o alvo, sem tirar a sua mente do alvo. Tá? Só para dar um exemplo a vocês, eu me preparei para invadir o Iraque, nós nos preparamos, tá? Por meses, especificamente para o Iraque, tá? Mas na verdade nos preparamos sempre, 24 horas, 7 dias da semana, preparando para uma guerra eventual, por meses. Cheguei no Iraque, cheguei na fronteira do Kuwait em janeiro de 2003. Nós ficamos preparando na fronteira por no mínimo um mês, não lembro exatamente quanto tempo nós ficamos, tá? Todo dia de noite também, sem parar. Quando nós recebemos a ordem de invasão, quando o presidente Bush veio na televisão avisar que a guerra tinha começado, na verdade a guerra tinha começado 10 horas atrás, quando nós recebemos a ordem de invasão, tá? Mas meu ponto é o seguinte, com 5 minutos de ter cruzado a fronteira, o nosso plano original já tinha ido de água abaixo, tudo que a gente treinou já tinha ido de água abaixo. Que a gente imaginava ser a coisa perfeita, as coisas perfeitas de serem feitas, entendeu? Só que a mente nunca saiu do alvo. Então é isso que eu falo, você tem que ser flexível bastante, você tem que ser disciplinado bastante para ser flexível, ok? E mesmo às vezes não tendo um plano C ou D, ter que inventar, improvisar de último minuto, entendeu? Para continuar marchando. Claro que um militar como eu, você vai ver certas coisas que é normal de um militar, né? Que é parte de um treinamento. Eu vou fazer minha cama, eu vou chegar sempre 15 minutos antes, senão eu estou atrasado, tá bom? Esse tipo de coisa. Então, aquela rigidez que as pessoas veem, e às vezes veem em algumas forças armadas, eu não quero falar quais, nem país, entendeu? É falta de preparação. É falta de preparação. Porque você tem que dar aquele controle para o militar, entendeu? Mas ao mesmo tempo ele tem que ser uma pessoa extremamente flexível. E essa pessoa sou eu. Então, disciplina é isso. É aprender a ser flexível, é aprender a controlar essa flexibilidade, é aprender a improvisar,
sem perder, sem tirar a sua mente do alvo. Tá bom? Não é rigidez. Eu não associo disciplina com rigidez de forma alguma. Deu para explicar? Um ponto assim, eu estava olhando no meu caderno aqui. De vez em quando eu vou olhar para baixo, eu estou lendo, tá? Não, sem problema. Assim, não é porque eu estou dormindo, não. Uma coisa que eu queria falar sobre o treinamento especificamente. Assim como um guerreiro, um lutador, um militar, o indivíduo, quando ele ganha algum tipo de poder, ele tem que vir junto desse poder uma responsabilidade, que é na parte de moral, de ética, o que faz com que o indivíduo tenha uma evolução mais segura. Mas também o lado do controle emocional. Por exemplo, no treinamento nos Marines, é normal que haja essas quebras de mindset errados que a gente traz juntos, como essa coisa da empatia extrema, que as pessoas são muito boazinhas, boazinhas até demais, e com quem não precisaria ser tão assim. São muito sensíveis, não que não seja importante a sensibilidade, porque é uma relação emocional positiva, mas ela é exacerbada, ela é ruim. Como qualquer coisa em excesso é ruim. Até sorvete, eu sempre falo isso para minha filha. Tudo demais é ruim. Se eu te der sorvete 24 horas durante uma semana, no último dia da semana você vai vomitar só de ouvir a palavra sorvete. Então, até o que é muito bom, exageradamente, pode gerar algum efeito negativo associado. Aí nós entramos num ponto fundamental. Eu treino artes marciais, eu ensino as pessoas a usarem uma arma e eu, Bruno Jordão, você sabe disso, eu tento ensinar o controle emocional. Eu ensino a pessoa a ter controle sobre a sua emoção. Eu dou palestra disso, eu dou cursos disso, eu busco aprimorar em constante movimento ambos os vetores, tanto o vetor psicológico quanto o vetor técnico juntos. Óbvio, é muito difícil. A gente não trabalha com um fator determinante que na luta a gente ainda consegue, mas na vida é muito difícil, que é a intensidade. Na luta você, quando precisa dar um safanão no cara, dar umas porradas no cara, você pode, e é justo. É um ambiente controlado onde você tem a abertura para fazer isso. Eu já tive alguns alunos, que passam vários, mas alguns que passaram por mim e eles tinham uma emoção muito grande na hora do sparring. Então eles queriam bater forte sempre, inclusive nos que eram menores, e não poderia ser assim o tipo de relação que eles têm. Eu conversei, eu expliquei, eu sentei na frente do cara e falei, olha, você está fazendo isso, 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 está errado. Você deve bater, sim, mas você deve bater forte naquele que é capaz de receber o seu golpe forte, porque aqui você está treinando os seus iguais, a gente é uma família aqui dentro, não há uma competição. Isso aqui não é uma luta, não é uma briga, é um treino. Você precisa desses caras para você treinar. Se você quer ser rápido, você vai precisar de um cara leve, porque ele é rápido. E você precisa dele íntegro para que ele possa te ajudar a ser rápido. Então, é necessário que você tenha cuidado com os caras. Alguns entendiam, outros não. Quando o cara não entendia, eu tinha que fazer o outro método. O cachorro você educa dando osso ou batendo nele. Essa é a verdade. E muitas vezes eu tinha que entrar no ringue, dar um susto no cara, para o cara ter aquele lapso assim, pô, caralho, quase caí, quase desmaiei, ou tá doendo. E aí o cara vai lá e, porra, peraí, tá doendo por quê? Pô, mestre, você bateu pesadão. Pois é, eu bati pesadão por quê? Porque você está fazendo isso com todo mundo e você não está vendo o outro lado. E aí eu gero até uma empatia. Mas é uma empatia específica baseada numa demanda. A pergunta que eu quero finalizar esse processo é a seguinte, Alec. Dentro desse processo que eu faço com os lutadores e com as pessoas que estão aprendendo controle emocional, eu levo, às vezes, um ano treinando uma pessoa, para a pessoa ter um pouco mais de segurança na vida, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de transformação. Nos Marines, são 3 meses a quebra desse processo. Só isso. 3 meses.
essa intensidade, você acredita que a intensidade ela seja o motivo dos transtornos pós-traumáticos ou a constância desse processo? Os dois. Os dois. Inclusive eu falei contigo, né? Eu sou aposentado pelas Forças Armadas por sequelas pós-traumáticas, né? Aí as pessoas associam isso com a guerra. Pô, coitado, foi pra guerra, não sei o quê. A linha de frente, realmente linha de frente. Gente, não. A guerra literalmente o meu ring. Tá? Meu ranking, onde eu vou estar literalmente fazendo tudo que eu sei e que eu tenho prazer de fazer. Não me leva a mal, não tenho prazer de matar ninguém, tá? Eu tenho prazer de fazer o que eu fui treinado para fazer. Se eu estou numa guerra, claro que é destruir. E os Marines têm uma missão só. Tá? Geralmente, quando você pega as outras forças armadas, elas têm não missão também de atacar, mas também elas participam de uma coisa chamada ocupação, tá? Que basicamente você muda aquele botão, você vai de guerreiro, tá, para uma força policial num país estranho, é o que a gente chama de ocupação. Os Marines não têm essa missão, nunca tiveram. A missão dos Marines é uma só, to locate, que é aproximar, localizar. Okay? To close with significa aproximar, e to destroy, e destruir. Localizar, aproximar e destruir. Nada mais. Essa é a função do Marine. Tá bom? Então, isso aí não é a guerra em si. Claro que a guerra você não quer ver amigo morrendo, nada disso, tá? É o treinamento, aquele treinamento extremo de 3 meses, e aquilo que, principalmente na ativa, aquilo que a gente passa no dia a dia, 24 horas, 7 dias na semana. Tá bom? Aquilo ali condiciona a sua mente num extremo que cria essas sequelas. Tá bom? Chega a certo ponto, no meu caso, tá? Eu não fui perceber isso mais tarde, quando eu comecei a mostrar sintomas físicos. Eu comecei a acordar no meio da noite com falta de ar, dor no peito, tá? E literalmente eu falei contigo, eu pensei que eu estava tendo sintomas de um ataque cardíaco. Um cara que corria 3 milhas todo dia. 3 milhas dá o quê? 5 quilômetros todo dia. E morro, não em terreno nivelado. Tá? Até o dia que eu fui ver um médico da base, ele falou, não, os seus sintomas, isso aqui é só mental. E eu recusei Exato, eu recusei automaticamente esse diagnóstico, porque eu não queria esse rótulo, tá? Tanto é verdade que eu não segui nenhuma das recomendações à risca. Achei que ele era um idiota, um palhaço, desculpa a minha linguagem, tá? Porque na verdade ele não era um Marine, ele era um marinheiro da Navy. E falei assim, eu vou para o mundo civil, eu tenho que ir para a polícia, não posso ter esse tipo de rótulo. Até que anos depois, na polícia, realmente me bateu pesado e eu fiquei literalmente 3 meses de molho. Porque eu fiquei dentro de casa e não queria porra nenhuma. Pode chamar de depressão o que for, entendeu? Foi aí que eu descobri que realmente eu precisava de começar a pedir ajuda, esse tipo de coisa, tomar alguma coisa. Tá bom? Mas só para dar uma ideia, como respondendo a sua pergunta, é o treinamento básico acompanhado da rotina que subsequente a isso aí. Tá bom? O que me causou, Bruno, foi a perda da empatia pelo ser humano normal. Vou usar eu não conseguia me relacionar. Eu passei a não ter mais amigos aqui fora. Entendeu? Porque eu não conseguia me relacionar. Porque o simples sinal da humanidade da pessoa, não vou falar fraqueza, né? Um choro. Aquilo ali para mim já era o suficiente para colocar essa pessoa de lado. Falei, não faz parte do meu círculo íntimo, porque é fraco. Tá bom?
e não consegue, diante de um probleminha qualquer, já está desmoronando. Entendeu? Eu não conseguia ter essa empatia pela pessoa. Eu não conseguia dar a mão e começar a ajudar essa pessoa. Pelo contrário, afastava. Então, eu fui me isolando completamente. Completamente. Ao ponto que sinais de fraqueza, né, começaram a me dar raiva. Raiva. Comecei a ficar irado, entendeu? Mas claro que, no meu caso, isso não extravasa. Isso fica dentro. E isso vai criando, gerando mais problemas. Hoje eu sou casado com a psicóloga. Tem 2 anos já que nós estamos juntos. E a pessoa que vocês estão vendo hoje não existia até 2 anos atrás, tá? Essa facilidade de comunicação, sempre falei muito bem em público, entendeu? Mas é uma coisa muito técnica. Nunca consegui fazer uma coisa mais informal, como a gente está fazendo aqui. E hoje eu estou conseguindo me relacionar com as pessoas mais. Estou conseguindo passar mais essas barreiras, entendeu? Todavia ainda, eu, por exemplo, durmo pouco. Eu preciso estar em constante movimento. Eu falei aqui no início aqui para vocês, para os senhores e senhoras, que eu estou ainda no serviço público, eu trabalho com proteção de chefe de Estado na polícia, tenho uma empresa, entendeu? Eu preciso ter uma coisa para me fazer. Uma vez não é dinheiro que me move. Hoje em dia não é dinheiro que me move. Eu preciso ter uma missão. Se eu conquistei um alvo hoje, eu já preciso ter um outro para continuar. Entendeu? Constante. E isso é sequela. Não consigo aproveitar a vida, sentar e parar numa praia, ficar parado, entendeu? Ter uma férias. É difícil. Então, é parte do processo básico, que é ferrenho, tá? No processo básico, nos 3 meses de treinamento, a gente tem aí recentemente histórias de garotos, né, que suicidaram, pularam do terceiro andar, tá? Porque não estavam preparados para ir para os Marines. É outra coisa também, quando você vai entrar numa unidade de elite, ou você vai entrar numa unidade de elite, seja de um time de treinamento de lutas marciais, você já tem que ter uma certa preparação psicológica antes de ir. Tá? Senão o que acontece é essas aberrações, a gente suicidando, tá? Ou se não suicidar, você cria uma bomba relógio. Porque você vai dar um treinamento ferrenho, técnico, físico, tá? E você vai tentar implantar uma mentalidade que essa pessoa não está preparada para recebê-la. E você cria literalmente uma bomba relógio. Um exemplo bem claro para os senhores e senhoras que assistiram aquele filme O Sniper Americano, né? Que é a história do Chris Kyle, que teve, se eu não me engano, mais de 300 mortes confirmadas a longa distância, que é parte do Navy SEALs, que é os Focas da Marinha, que, na minha opinião, é a unidade especial mais bem treinada que nós temos hoje, tá? Mesmo sendo Marine. Quem matou o Chris Kyle foi ajudar um Marine, tá? a lidar com esse transtorno pós-traumático. E o jeito que foi ajudar esse rapaz, levar esse rapaz para um stand de tiro, né, ao ar livre, e dar treinamento de tiro, atirar com ele. Só para ajudar a aliviar. Numa dessas brincadeiras, esse Marine, que tinha essa mesma coisa que eu tenho, né, pegou a arma e matou com esse cara. Um herói nacional, entendeu? Sem chance de defender, sem nada. Então é esse que é o problema, seríssimo. Se de uma pessoa entrar em forças especiais ou entrar em grupos especiais no âmbito civil, entendeu? E receber um treinamento que eles já não tinham uma certa preparação antes de entrar. Tá? Então isso é responsabilidade do instrutor. Isso é responsabilidade da agência, isso é responsabilidade das Forças Armadas, de detectar antes da pessoa entrar. Se ela tem um mínimo de base, seja familiar ou o quê, para receber esse tipo de treinamento. Entendeu? Então é o processo. É o processo inteiro que causa isso. Tá? Hoje vou carregar, e eu tinha essa base. E mesmo assim vou carregar sequelas pro resto da minha vida. Entendeu? Alex, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Dar uma quebrada aqui no protocolo. Uma coisa que eu acho interessante. Hoje
A pessoa está perguntando se a live vai ficar salva e vai para o YouTube também, tá? Hoje eu vejo em você características muito espartanas. Eu gosto de usar o exemplo de espartano porque todo mundo viu o filme 300 de Esparta e eles enxergam esse tipo de conotação metafórica com mais facilidade para entender o que eu quero dizer. Então, eu uso metáforas para facilitar a vida das pessoas. O que acontecia em Esparta? Em Esparta, quando o indivíduo era fraco, ele era eliminado. Ponto. Demonstrar fraqueza nunca foi uma característica de grandes guerreiros. Não só demonstrar, mas ser refém delas. O que eu acredito que seja feito nesse treinamento é uma coisa que rola também, que acontece hoje em dia, quando eu faço meus treinamentos de controle emocional para as pessoas mudarem o mindset. Eu não falo para o cara não ter emoção. Eu falo para o cara não ser refém dela. Eu não quero que o cara não tenha medo. Eu quero que o cara não seja refém do medo. Eu não falo para o cara não ter raiva. Eu quero que o cara não seja refém da raiva. Quando eu falei para você da raiva, você te incomodou, porque a raiva ela tem uma característica de domar o indivíduo. Ela toma as rédeas das nossas ações. Tanto que muitas pessoas têm momentos de raiva, o apagão, né? Que é quando o cara faz as coisas e a memória dele não consegue captar e reservar aquilo como um dado de memória. A pessoa realmente tem lapsos onde ela mata alguém e ela não lembra nem como é que foi. Aconteceu. Por quê? Porque a emoção ela toma conta do cérebro. E isso é uma coisa que não acontece com você de forma alguma. Você está sempre íntegro. O que eu percebo é que esse treinamento, por mais intenso que ele seja, ele trabalha com pontos que, se trabalhados de maneira mais controlada, só vem a agregar. O que eu acredito que ele faz ele trabalha com uma intensidade muito grande e uma urgência muito grande. Por isso, ele tem essa relação tão intensa de transformação que, por ter uma quebra muito forte, acaba dando uma amassada no aço. Eu gosto de usar uma metáfora, que é uma linha de pensamento conceitual, que é a seguinte: existe o cara que é resiliente, as pessoas gostam muito dessa palavra, eu odeio. O cara que é resiliente é o cara que ele consegue passar pelos problemas através dos problemas e não bater de frente com eles e ficar ali brigando. E tem o antifrágil. O antifrágil é o que eu busco dentro do meu trabalho de controle emocional, a antifragilidade. A antifragilidade tem a ver com o aço. Você bate nele, ele recebe a pancada e ele fica mais forte. Ele muda de acordo com a necessidade que ele tem de transformação, que é exatamente o que você conceituou naturalmente quando você falou de disciplina. A disciplina, ela é o que forja o metal forte, é o que transforma ele. Você vai lá e bate nele, ele não estava esperando, então ele se transforma para que ele aguente uma pancada daquela que ele levou sem estar preparado. Estando preparado, mas não para aquela específica, estava preparado de repente para uma outra, mas ele, de certa forma, ele está preparado para se transformar e se preparar para o que vier, seja o que for. Essa postura, emocionalmente, ela é fundamental para a transformação, porque ela precisa, sim, dessa intensidade. Claro que controlada, comedida, mas ela precisa dessa quebra. Que a gente vive numa sociedade, Alec, hoje, de pessoas frágeis, pessoas fracas. A gente vive numa sociedade de pessoas mimizentas, choronas, homem que vive fraquejando, que não tem voz. Pessoas, não é só o homem, pessoas que são assim. E que fazem com que nós sejamos um grupo extremamente sensível. A forma simples de ver isso é a nossa própria referência. Hoje em dia, nossos referenciais são muitas vezes influenciadores digitais, lutadores que não têm nenhum princípio ou fundamento, não tem mais aqueles referenciais, tipo, porra, tem um referencial, eu sou fã de Marco Aurélio. Pô, se eu falar para meus amigos quem é Marco Aurélio, quem foi Marco Aurélio, ninguém sabe quem é esse cara. Eu sou um cara que eu sigo o estoicismo. Quando eu falo isso, as pessoas falam assim, que porra é essa de estoicismo? Que merda é essa? Entendeu? Que religião? Onde é que é a igreja? É muito difícil.
Mas ainda eu acredito que ainda tem gente que quer essa transformação, olha. E ó, eu vou usar essa live aqui para avisar uma coisa. Vou fazer um spoiler. Eu vou estar criando uma ação para vocês entenderem de forma prática como fazer essa transformação. O Alec vai me ajudar e a gente vai tentar educar pessoas. Essa é a minha proposta. Alec, pode falar aí o que você quiser. Estamos juntos. Ó, então vamos finalizar. Vou deixar o Alec para casa, que ele tem que trabalhar ainda, tá, galera? Vocês esqueceram que ele ainda por cima é xerife. Então, o cara não, xerife não. State Police, Polícia do Estado. Xerife é outra coisa. State Police. Então, galera, Alec, muito obrigado. Prazer foi meu. Compartilhando seu tempo, sua experiência para transformar essas pessoas em pessoas mais fortes. Eu vivo trabalhando com isso, inclusive foi por isso que a gente se conectou e a gente vai continuar trabalhando para a gente fazer com que a gente entenda, que as pessoas entendam que é necessário quebrar ovos para fazer o bolo de aniversário que elas estão querendo. Com certeza. Tamo junto. Tá bom? Certo. Abraço, Alec. Falou, fica com Deus.